Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que é daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Pedimos, Senhor, mais uma vez sua graça para compreendermos esse texto. Pedimos que o Senhor nos edifique e nos faça compreender a tua palavra, me ajude a transmitir de uma maneira clara, com autoridade, com exatidão, com integridade a tua palavra, e que ela possa penetrar fundo em nossos corações e nossas mentes, de modo que possamos agir de acordo com a mesma, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na segunda parte de Romanos 6, e Paulo está na sua pregação, no seu discurso sobre a salvação. A salvação não é algo tão simples como você acha, como você tende a achar. A salvação muitas vezes é descrita de uma maneira bem simplória ou simplista. E você deveria ter um pouco mais de calma ao falar de salvação, porque a gente está falando de uma pessoa, do que acontece com a pessoa depois que ela morre. Se nós temos receio de falar o que acontece com uma pessoa quando viva, que você pode verificar, né? Olha, se você tomar esse remédio, vai acontecer isso com você. Você vai lá, toma o remédio e acontece. Verificou, certo? E depois de morto? Se eu pregar para você a salvação e ela for a salvação errada, o que acontece com você? Você morre, acabou, né? Digamos, você não está salvo. Então, a gente tem que ter uma preocupação grande. Você vê em Romanos, Paulo escrevendo, destrinchando o texto, mais ou menos como aquele açougueiro muito habilidoso que vai ali carneando, né? Tirando as partes, cortando e tirando, separando ali. Tem partes que é fácil separar no boi, certo? Já separou um lagarto, por exemplo? Pegou um traseiro e tirou o lagarto. É fácil, né? Muito claro o lagarto. Mas tem partes que não são tão fáceis. E Paulo ele vai então carneando. Ele vai desossando a salvação. E ele faz uma pergunta aqui que nós não devemos passar levemente por ela. Versículo 15. E daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Existe uma questão implícita aqui nessa pergunta.
e que é uma outra pergunta. A pergunta é: o que é estar debaixo da lei? Essa é a pergunta. Existem pessoas que vivem debaixo da lei. Viver debaixo da lei é quando parece uma coisa estranha, mas eu quero dizer para você que a maioria das pessoas que eu conheço, religiosas, vivem debaixo da lei. A maioria talvez de evangélicos ainda viva debaixo da lei. Você vai entender um pouco o que eu estou falando. Esse era um grande problema para Paulo aqui, foi um grande problema para Cristo, mas existem pessoas que vivem debaixo da lei, mas afinal de contas, o que é viver debaixo da lei? É quando você coloca a lei como o elemento que vai te salvar. Simples. Tá. Como que eu posso fazer um diagnóstico desse motor quebrado aí? O motor está quebrado, como que eu faço o diagnóstico? Você começa a perguntar sobre questões espirituais para a pessoa. Às vezes você pergunta para ela sobre o que leva ela a ter certeza de que Deus é com ela, de que ela é uma pessoa salva. Através dessa pergunta, você vai entender um pouco o que está no coração daquela pessoa. Muitas vezes eu faço a pergunta, a resposta da pessoa, quase que invariavelmente sabe, eu não sou um cara tão ruim. Eu conheço caras bem piores que eu. Talvez você no seu coração fale, talvez. Você começa a colocar a sua vida e você começa a colocar os seus atributos como os elementos, o seu cumprimento da lei, como os elementos que vão te trazer aceitação diante de Deus. Olha, eu não sou um cara perfeito, mas sabe, o meu vizinho, cara, você não conhece meu vizinho. O cara coloca funk para tocar às 5 da manhã domingo. Olha, o meu outro vizinho, ele só vive, ele enche a cara o tempo todo. Cara, a minha vizinha, a língua dela é tão comprida quanto a saia dela. Fala mal de todo mundo. Olha, eu fico na minha, eu cuido da minha vida. Sou um cara tranquilo. E você começa a colocar coisas assim. Sabe, eu olho na televisão esses crimes aí. Cara, eu nunca matei, nunca roubei. Como eu estava brincando ontem, né, Cris? Você falando de vir para a igreja, né? Aí você fala, podia estar matando, roubando, mas estou indo para a igreja. As pessoas usam isso, né? Às vezes, ele olha para você e fala, eu podia estar roubando, mas eu só estou pedindo aqui, né, uma ajuda e tal. Mas aí a gente começa a olhar para essas questões e quando nós nos comparamos com outros, a partir de um critério que é uma lei, talvez você ache alguma diferença. Você olhe para o seu serviço e fale, eu trabalho melhor que os caras lá no meu serviço. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quando eu falo do seu relacionamento com Deus, e a primeira palavra que você fala é eu, tem alguma coisa errada. Isso demonstra, isso diagnostica onde está a sua confiança. E geralmente a sua regra, a sua régua, ela não é tão precisa assim. Geralmente você destaca os pontos que você se considera bom, mas não os pontos maus. Talvez você seja um mentiroso. E aí você fala, olha, eu não mato, não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Você é mentiroso. Você não vai falar assim, eu sou mentiroso. Eu não sou mentiroso, porque você é mentiroso. Você não vai falar, não, eu não mato, não roubo, mas eu cobiço o marido, a mulher, as coisas dos outros. Certo? Na cabeça. Mas não é tão ruim, né, cara? Pior é você sair por aí sequestrando os outros, matando.
Não, talvez na sua cabeça você faça aquela seleção de pecados do jovem rico. Então você chega para o jovem rico, ele pergunta para o jovem rico, né, sabe os mandamentos e tal. O jovem rico cita um monte de mandamento. Ele não cita amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando Cristo aperta, né, coloca aquela agulhinha na bexiga, fala, faz o seguinte, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, rapaz. Você é muito dinheiro. Então, sei lá, vende os seus bens, dá para os pobres, faz alguma coisa aí e me segue. O jovem rico sai triste. Porque Cristo fez um diagnóstico e falou, seu motor está quebrado. Você ama mais o dinheiro do que a Deus. Você não pode amar a Deus e as riquezas. Quando você coloca a sua confiança em si mesmo, você está debaixo da lei. E essa confiança que você tem, esse estar debaixo da lei é algo tão sinistro, tão pavoroso, que quando você quebra aquilo que você acha que não deveria quebrar, o que acontece com a sua confiança e com a sua salvação? Com a sua certeza de estar com Deus. Eu quebrei a lei de Deus, tomara que eu não morra antes de pedir perdão para Ele. Porque se eu morrer, eu estou calado. Quando eu era criança, eu pensava assim. Então, em casa tinha um pecado mortal. O pecado mortal era brigar com os irmãos. Você já imaginou 3 irmãos, homens, numa casa, né? Só dá briga. Começa a brincar com os brinquedos, aquela festa, sempre começa bem, daqui a pouco estão se pegando. A minha mãe ia lá e corrigia a gente. Ela não tolerava briga entre irmãos. O argumento dela era que ela perdeu a mãe dela muito cedo. Ela perdeu a mãe dela com a idade da Ana, com 6 anos. Então ela era a irmã mais velha de 5 irmãos. Ela tinha 6 anos. Então ela virou a dona da casa. Ela que teve que cozinhar, fazer um monte de coisa, cuidar dos irmãos. Com essa idade. E ela olhava pra gente que tinha uma mãe do lado que fazia tudo e falava, não é possível, vocês vão ter uma vida tranquila, vocês não vão ficar brigando uns com os outros. Então eu tinha uma certeza, quando eu brigava com os meus irmãos, se naquela hora eu morresse, eu ia para o inferno. Então, brigava, pá. Então ficava nesse estresse. Agora eu sou de Deus, pequei, não sou mais. Aí eu peço perdão, faço alguma coisa, faço uma boa obra para corrigir aquilo, e aí eu volto de novo. Isto é estar debaixo da lei, isto é viver debaixo da lei. O que Paulo fala é que quando você descobre que a salvação não depende disso, talvez você pense assim, então, estamos na graça, vamos pecar, gente. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida. Carpe diem, né? Aproveite o dia. Faça o que tiver à vista para fazer, o que tiver vontade, como diz aquele jargão, né? Porque a vida é agora. Então aproveita a vida. Se é jovem, aproveita a vida. Você está com dinheiro agora no bolso, aproveita, cara. Está com uma situação legal? Aproveita. Tem a oportunidade? Aproveita, porque talvez você não tenha oportunidade de pecar tanto quanto agora. Então, faça o que você pode fazer. Porque a salvação é pela graça. E quando alguém chega para você e te confronta com o seu pecado, você fala, cara, eu não sou fanático. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você até estica o ar, né? Graça. Estamos na graça agora. O que você está me exortando aí? E Paulo então ele chega com essa advertência severa. E ele diz, e daí, versículo 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não vivemos mais pensando que se nós tão somente cumprirmos a lei, Deus vai nos aceitar. Porque isso, pela nossa própria experiência, é impossível. Tá?
É impossível qualquer pessoa que nasceu depois de Adão e Eva viver completamente sem pecado. Teve um homem que conseguiu isso, só Cristo. Foi o único, tá? Não teve outro. Nós pecamos o tempo todo, nós fazemos aquilo que não agrada a Deus boa parte do tempo. Eu quero só ilustrar para você da seguinte forma. O primeiro mandamento, ou a essência dos mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Sempre que você faz algo em que você não coloca Deus como ser supremo em primeiro lugar, você está pecando. Cristo ilustrou isso no Sermão do Monte. Ele falou, você pega lá e dá uma esmola. Coisa boa, não é? Bom, vai ajudar o cara, te ajuda. Você está sendo uma pessoa mais comprometida com a sociedade, tal, dá uma esmola. Pá. Qual o objetivo seu em dar aquela esmola? Se não foi porque você ama a Deus e ama o seu próximo como a si mesmo, e você olha para aquela pessoa ali e fala, podia ser eu, e se eu estivesse ali eu gostaria de receber isso, né? Se a sua motivação é outra, você vai sair propalando para os 4 cantos do universo que você deu aquela esmola. Você vai postar no Facebook, você vai postar em todo lugar, você vai chegar nos lugares e falar, olha, eu queria que mais gente fosse igual eu, viu? Ai, se mais gente fosse igual eu. Eu fui lá, tal, eu vi o cara ali, o cara estava no chão, a senhora ali pedindo, cara, meu coração partiu, sabe? Eu fui lá e ajudei mesmo. E Deus lá no céu falando, fica quieto, cara. Não conta. A gente brincava quando era jovem, né? Aquela lâmpada assim, de repente, puf, explode, né? Estoura a lâmpada. Ou seja, tinha um galardão ali, né? Aquele galardão com Deus. Aí você vai lá e fala, sabe o que eu fiz? Puf, estourou. Porque quando você quer receber a recompensa unicamente de Deus, você não sai por aí propalando para os 4 ventos do mundo isso. Mas você, quando coloca a sua confiança na sua própria carne, isso é mal. Mas quando você descobre que a questão é a graça de Deus na sua vida, você pode ser tentado a isso, a transformar, como diz Tito, ou Tito e também Judas fala sobre isso, homens que transformam a graça de Deus em libertinagem, ou seja, em permissão para pecar. Não tem nada mais pavoroso, nada mais, digamos, um sacrilégio maior do que você usar a graça de Deus como a desculpa para viver uma vida pecaminosa. Eu não posso perder a salvação, então eu vou continuar pecando, eu posso viver a vida de pecado. E tanto é que essa é a exortação que nós temos da parte de Deus. Quando você chega para mim e fala, olha, eu sou irmão, eu me converti a Deus, eu fui batizado, eu tenho comunhão com a igreja, e aí eu olho para você e falo, amém. Ou seja, você pode chegar para mim e me exortar, e eu vou chegar para você e te exortar. Ó irmão, lá no futebol, você falou uns palavrões lá, e melhor não. Isso não agrada a Deus. Se ele é um crente mesmo, ele talvez não vai gostar, ninguém gosta de ser confrontado. Mas ele vai falar, não, tem que melhorar isso. Nós exortamos uns aos outros com base em que nós vivemos para Deus. E aí entra um segredo da vida cristã no versículo 16, que ele fala sobre a nossa vontade. Versículo 16 diz, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? É um conceito muito, muito claro e muito precioso, que é a quem você se oferece como servo para obedecer. Não adianta você colocar um adesivo no seu carro, no seu caderno,
sei lá onde mais, servo de Cristo, né? Eu sou servo de Cristo. E aí na vida diária você serve a tudo quanto é outra coisa, menos a Cristo. Quando você entende a questão da sua vontade aqui, você vai na sua vida dizer, eu vou servir essa coisa, a partir desse momento eu vou servir isso. Por mais que você diga com as palavras que está servindo outra coisa, é a quem você serve que você é servo, essa é a regra. Por exemplo, tem dois homens ali e eu estou aqui, os dois homens pedem para mim ao mesmo tempo duas coisas diferentes, certo? O Milton fala para mim, você pode ir lá buscar um copo d'água para mim? E o Rogério fala para mim, você pode ir lá carpir aquela parte do terreno para mim? Agora, eu tenho uma dúvida, eu tenho que fazer alguma coisa agora, certo? O que eu vou fazer? Pegar água é mais fácil. Pegar água é mais fácil, claro. É claro, né? Não tem dúvida. Mas o que eu fizer vai demonstrar o que eu sou servo, a quem eu sou servo. Acontece que eu não contei um detalhe para o Amauri, que o Rogério é o cara que está me pagando. O Milton é meu amigo, o Rogério está me pagando. E se eu não obedecer o Rogério, não cai meu senhão no final do dia. Entendeu? Tem um detalhe. Qual que é mais fácil pegar? A água. Mas eu me comprometi, eu sou servo dele. Então, por mais difícil que ele me peça coisa, eu peso. Opa, peraí, é patrão, cara. Se eu fizer outra coisa, ele vai me mandar embora, ou vai pegar outro amanhã. Então, a questão é, quando eu me ofereço como servo de alguém, não é porque é a parte mais fácil que eu vou fazer, mas é aquilo que realmente me motiva, que está por trás e me motiva. Se eu sou servo de Deus, se eu me entreguei para ser servo de Deus, quando eu estou sozinho, quando eu estou longe dos meus amigos, longe dos outros que me conhecem, o comportamento vai ser exatamente o mesmo, porque Deus está nos dois lugares. Essa é a questão. Deus está presente e eu vou servi-lo. Agora tem uma questão que pega você aqui, que é aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Sabe de uma coisa? Vou te falar algo aqui que é meio estranho, mas você vai talvez concordar comigo. Ninguém consegue tirar a sua liberdade. Nós brigamos pela liberdade, certo? Ninguém consegue tirar a sua liberdade no sentido absoluto. A pessoa pode chegar para você e falar, eu quero que você lamba minhas botas, certo? Te obrigo, pode lamber. E você fala, não vou fazer isso. Se você não fizer, eu te mato. Pode matar, mas eu não vou fazer. Você não é obrigado a fazer algo. A pessoa vai te matar, certo? Pior situações. Ela pode te prender. Ela pode fazer um monte de coisa com você, mas ela não consegue te obrigar a fazer algo que você não quer. Tipo, ela pode te compelir aquilo, mas no final das contas você pode falar, eu prefiro morrer do que fazer isso. E se você se oferece, você tem essa capacidade, presta atenção, a gente usa aquela expressão, cada um cuida do seu próprio nariz, e isso é muito verdade aqui. Só você pode se oferecer para ser servo de algo. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ninguém pode te compelir a isso de alguma forma. Se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer por você. Eu não posso me oferecer como servo no seu lugar. Tá? Você tem plena liberdade de fazer isso. É isso que Deus deu para cada um. Essa habilidade. Paulo fala, aquele a quem você se oferece como servo para a obediência, desse mesmo a quem você obedece, você é escravo, você é servo. Então, se você
sabedor da graça, sabedor de que agora você é salvo pela graça e tudo, mas aí você fala, mas eu vou servir ao pecado. Opa, tem um probleminha aqui. Você talvez não tenha entendido a salvação. Essencialmente a salvação, ela é a salvação daquele homem que não aguenta mais o pecado. Ele não aguenta mais viver em pecado. É a salvação de Jacó. Jacó fez uma loucura certa vez. Jacó brigou com o anjo. Cara, você não briga com o anjo. Quando você olha aqueles lutadores de MMA, né, aqueles brutamontes, você quer passar longe deles. Você não quer brigar com um cara daqueles. Um anjo é maior que ele. Você não briga com o anjo. Jacó foi e brigou a noite inteira com o anjo. Pensa a surra que ele levou. No final do dia, a coxa dele estava meio deslocada. Mas ele falou, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Em outras palavras, eu não aguento mais minha vida de enganador. Eu não aguento mais isso. Para todo lugar que eu vou, eu deixo um rastro de destruição. Eu saí fugido da casa do meu pai porque eu enganei meu irmão. Aí fui lá para a terra do meu sogro, casei lá com as filhas dele, agora estou fugindo de lá. Para qualquer lugar que eu vou, eu arranjo confusão, é só isso que eu faço. A minha cabeça é uma tormenta, eu trabalho noite e dia, minha família é um inferno. Eu chego em casa, é só desgraça, 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 eu não aguento mais minha vida, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo, no final daquela briga de manhã cedo, falou, você lutou, vou te abençoar. Seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. O seu nome não vai ser mais enganador, o seu nome vai ser príncipe com Deus. É isso que é salvação. É quando a pessoa, ela chega diante de Deus e fala, eu não aguento mais. É quando uma mulher que é uma prostituta, chega diante de Cristo e lava os pés dele com lágrimas. Tipo, me perdoa. É isso. A salvação, essencialmente, é a salvação de um homem que o seu coração se compunge e ele pergunta, que faremos, irmãos? A salvação não é o querer ir para o céu. A salvação é o querer se livrar do pecado. A salvação não é você ter o passe livre para continuar uma vida de pecado com a certeza de que não vai se danar no futuro. Né? O termo danação é um termo teológico, tá bom? Se você pegar os livros teológicos lá de 1700, 1800, você vai ter o termo lá, danação eterna, que o inferno é a danação eterna. Então quando você fala para uma pessoa, vá se danar, esse é o termo usado, né? Tipo, essa perdição que você está enfrentando, não é o inferno. Danação seria a perdição, mas a danação eterna é o inferno. Mas não é simplesmente fugir da danação eterna. Quando essas pessoas que queriam simplesmente fazer isso chegaram para João Batista para serem batizadas, o que ele falou para elas? Cara, vocês estão tentando fugir da era vindoura? Só isso? Vocês continuam nos seus pecados e querem só fugir da era vindoura? Então quando você oferece o céu para uma pessoa que não está comprometida, que não está desejando ardentemente se livrar da sua vida de pecado, biblicamente falando, você está cometendo um sacrilégio. É isso. Eu estou preocupado com a alma daquela pessoa. Ela que deveria estar preocupada com a alma dela. Ela que é responsável pela alma dela. Enquanto ela não sentir o peso do seu pecado, enquanto ela não for convencida da sua desgraça diante de Deus, e ela olhar para Deus, implorar para Deus, bater no seu peito e dizer, Senhor, ser propício a mim, pecador. Enquanto eu não fizer isso, não tem salvação.
A gente às vezes oferece para a pessoa isso, mas ela está longe, ela não quer saber de Deus. É isso que nós estamos entendendo aqui de salvação. A salvação é eu me oferecer a Deus para servir. A conversão a Deus significa exatamente isso. Não é que antes eu cria em mim mesmo para ir para o céu e agora eu creio em Deus. A salvação é que antes eu vivia para mim mesmo, para os meus pecados, eu servia ao pecado, eu era filho do diabo, e agora eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus. Essa é a salvação, essa é a essência da salvação. E você só pode isso pela graça de Deus. Versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Biblicamente falando, você sempre substitui algo ruim por algo bom. Não existe simplesmente aquela situação em que você se liberta de algo ruim e não pega nada no lugar. Volta. O que acontece com uma seringa? Você pega aqui na tampa dela, esquece a agulha e coloca o dedo aqui e puxa o êmbolo. E solta. O que acontece com o êmbolo? Volta. Porque não tem nada no lugar. Quando você puxa o êmbolo e substitui aquele ar e coloca outra coisa entrando, ele não volta mais. Ele está preenchido. Então, biblicamente falando, quando eu me desvencilho da obediência ao pecado, eu me coloco diante de Deus para servi-lo, para obedecê-lo. O MacArthur tem uma expressão interessante sobre isso, que é quando eu me torno escravo de Cristo, isso me liberta. E quando eu aceito a liberdade que o mundo dá, isso me escraviza. Essa é a essência da coisa. O pecado, ele vai dizer aqui sobre isso, sobre esse oferecer ao pecado, oferecer os membros, né? Ele vai dizer como isso era danoso a nós. Olha só o versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quando eu me torno santo, quando eu cresço em santificação, é quando eu começo a oferecer os meus membros para servir à justiça. Antes eu oferecia a minha língua para falar mal de todo mundo, só para espalhar contenda. Aí agora, quando eu vou falar, vem aquela coceirinha. Mas agora eu penso um pouquinho antes de falar. E agora, quando eu abro minha boca, eu falo, se não for para edificação, não vou nem falar. E aí eu fecho. Essa é a diferença. Agora ele vai dizer o seguinte, versículo 20, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Você já era escravo do pecado. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Uma vida de pecado, ela nunca satisfaz o homem. O homem, ele acaba comprando a ideia. Se eu entrar numa vida de pecado, eu vou ficar satisfeito. Aí ele faz as desgraças da vida dele, e no outro dia ele acorda e vê que está pior ainda. E ele fala, mas hoje eu vou me satisfazer. E amanhã, hoje eu vou me satisfazer. Tem um certo livro que eu gosto muito, que eu ganhei de um pastor há muitos anos atrás. E nesse livro tem um capítulo que fala satisfaction, satisfação. E ele descreve, então, é um livro escrito para homens, esse livro, né? Cada capítulo é um devocional, é muito bom o livro. E nesse capítulo ele descreve um homem que completou lá seus 45 anos, tinha família, tinha seus filhos. Aí ele decidiu comprar um Porsche, decidiu arrumar uma mulher 30 anos mais jovem, dele,
e aproveitar. Ele tinha dinheiro, ele tinha as coisas, decidiu aproveitar a vida. Teve um homem desse tipo que eu tive contato com o pessoal em Curitiba. O homem foi crescendo, foi trabalhando, chegou nos seus 65 anos, ele tinha vários postos de gasolina na cidade. E ele tinha uma família, tinha filhos, tinha netos. E aí ele olhou para tudo aquilo e falou: eu vou aproveitar a vida. E ele começou a torrar o dinheiro dele como filho pródigo, né? E carros e mulheres e tudo mais. O que acontece quando ele olhou para trás? Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quando ele olha para trás, ele já não tem mais a família, ele já não tem mais uma esposa que o respeita, os seus filhos olham para ele como um velho safado, os seus amigos de verdade já foram embora, e essa é uma das desgraças, uma das maldições daquela pessoa que tem muito dinheiro. Raramente ela tem alguém do lado que a confronta. Todo mundo é por interesse. Você vê um cara muito, muito feio, que tem muito dinheiro. Aí ele vai, casa com uma mulher, e muito, muito além da beleza dele, e você pode falar, vai durar um ano e meio esse casamento, ela vai engravidar para ter um filho dele, para poder ter pro resto da vida um bom dinheiro entrando. Só isso. É assim que ele vai colhendo, né? Então é uma certa maldição. Mas o que você colhe de uma vida de pecado? Somente as coisas que você agora se envergonha. O pecado, ele gera no final das contas a morte. Não existe um pecado do qual você cometa e depois você se orgulhe daquilo. Não existe um pecado que te traga uma satisfação perene. Mas a pessoa que é viciada no pecado, ela comete o pecado hoje, daqui a pouco ela não está mais satisfeita, comete de novo, achando que um dia vai se satisfazer, mas ela só colhe a morte com aquilo. Aí ele termina dizendo, nós éramos, versículo 27, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu quero que você entenda isso. Deixe isso bem claro na sua cabeça. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Como você desenvolve a sua salvação, desenvolve a santificação, é quando você começa a oferecer os seus membros para servir a Deus, para servir a justiça. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. A salvação tem por meta essa liberdade. Nós somos libertados da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais viver uma vida de pecado. Primeira coisa. E nesse processo nós somos santificados, ou seja, a palavra santificação não tem nada assim de tão especial, é simplesmente separação. Nós somos separados do pecado para Deus. Esse é o processo de santificação. Quando eu olho para um pote, como esse pote aqui de barro, e eu digo, olha, esse pote ele é para o serviço agora de colocar uma água limpa dentro, porque ele foi lavado, ele pode ser usado. Então esse é o fim da nossa fé. E ele conclui então com aquele versículo clássico usado em evangelismos, que é: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo não deveria ser usado para incrédulos, para crentes. É para crentes que ainda acham, ou que quando descobrem a graça de Deus, eles falam, agora eu posso viver minha vida em pecado e ainda ter a certeza de que eu vou para o céu. Não é isso.
Não estou falando que você não pode usar com incrédulos isso, tá? Você pode usar com incrédulos, você pode usar a Bíblia com incrédulos. Mas isso aqui tem mais a ver com a gente. Não ofereça mais o seu corpo para o pecado, mas ofereça o seu corpo para servir a Deus. Olhe para o seu corpo e diga: o meu corpo vai ser um local de servir a Deus. Cristo fala sobre isso. Cristo fala se algum membro do seu corpo, alguma parte do seu corpo, se a sua mão direita, ela te faz pecar, arranca ela e joga fora. É esse o processo que ele está colocando. Se aquela amizade de tantos anos chega e você não consegue agora se segurar, e você começa a falar besteira, e você começa a lembrar dos antigos vícios e das coisas do mundo, e aquilo te leva longe de Deus, pega esse amigo e jogue pela janela. Não serve. Ah, mas eu quero ganhar ele para Cristo. Esquece ele. Melhor um ir para o céu do que dois para o inferno. Fala de Cristo para ele, fala, mas tchau. Ninguém é responsável por cuidar da sua vida além de você. Os pastores que Deus coloca sobre a sua vida, eles vão te exortar, eles vão te ajudar, eles vão fazer tudo por você. Mas na hora de tomar a decisão, que você está sozinho em casa, eles não estão lá. Por isso que a coisa é muito clara. Versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo é quem obedeceis, a quem obedeceis sois servos, seja da morte para a morte, ou da obediência para a justiça. Essa é a salvação de Deus. Nós não somos salvos pela lei. A lei é aquela placa que diz pare. A lei não para o seu carro, ela não freia o seu carro, ela só diz para você, melhor você parar. Mas não é porque agora você consegue apertar o freio que você não obedece mais à lei. Só que agora você consegue apertar o freio. Tá? E essa é a questão que nós temos aqui nesse texto. Nós somos agora servos de Deus, servos de Cristo, nós obedecemos a Ele. Eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Tem algo na sua vida que você tem colocado acima de Deus e você tem obedecido isso mais do que Deus? Quando eu falo mais do que Deus, eu estou usando um certo eufemismo, porque na verdade você está desobedecendo Deus e obedecendo aquilo. Não tem como eu obedecer mais alguém do que o outro. Por exemplo, voltando para nosso comparativo aqui, eu obedeci o Rogério e fui lá carpir, certo? Aí depois eu falo com o Milton e falo, Milton, eu não fui buscar água para você porque eu preferi obedecer mais o Rogério do que você. Não, eu obedeci ele e eu te desobedeci. Então, Deus fala, ó, você não pode servir a dois senhores. Cara, esquece isso, esquece. Se tem algo que está tomando o lugar de Deus na sua vida, ou esse algo é arrancado, ou não tem como um meio termo. Esquece meio termo na vida cristã. Esquece o meio, não tem a doutrina do meio, né? Não tem centrão. Se ensinem, não. Isso, não tem. Passar disso é procedência Não tem como você colocar um pé em cada canoa, né? Alguns tentam colocar um pé em cada canoa só para ver, né, o estrago, mas não tem como você servir a dois senhores. Essa é a essência da vida cristã. Quando você se converte a Deus, você está dizendo, Senhor, eu tenho servido a mim mesmo, tenho servido ao pecado, tenho servido aos meus desejos. A partir de agora eu vou servir ao Senhor por tua graça. Eu não posso nem alcançar o seu favor, mas eu sei que em Cristo eu tenho a remissão dos meus pecados, porque Ele pagou na cruz o preço pelos meus pecados. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu deveria estar naquela cruz. Mas ainda que eu fosse para aquela cruz, eu não pagaria os meus pecados. Mas Cristo foi e pagou os meus pecados. Senhor, eu não quero mais viver para o pecado, eu quero viver para o Senhor. Eu não quero mais viver para a desobediência, eu quero viver para a justiça. Essa é a essência da vida cristã. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra.
porque o Senhor tem nos dado a conhecer a Tua vontade. Te louvamos por todos que podem ouvi-la, que podem meditar nela e ter uma visão muito clara, muito cristalina do que é salvação, do que fomos salvos, do que estamos sendo salvos, para o que estamos sendo salvos. E nos ajude, Senhor, eu imploro ao Senhor que o Senhor nos ajude a não só termos essa visão clara, mas a nos comprometermos seriamente em não oferecermos mais nossos membros ao pecado. Nos dê força para tirar aquilo das nossas vidas que tem nos impedido de servir ao Senhor plenamente. E que possamos servir ao Senhor plenamente, trazendo glória ao Senhor como é da sua vontade, andando de modo digno do seu Evangelho. Essa é a nossa oração, pedindo a sua bênção por todos aqui, por aqueles que eventualmente ouvirem essa mensagem, que a sua bênção esteja sobre nós, no sentido de nos convencer dos nossos pecados e transformar nossas vidas de servos do maligno e do pecado para servos do Senhor, servos de Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Vamos cantar um hino para encerrar o tempo. Temos aqui o nosso livro. Eu quero ver um hino que, como estamos sem a plateia, um hino que os irmãos conhecem bem desse aqui. Vamos cantar número 17. O primeiro hino. Fonte és tu de toda a bênção. Vem o canto me inspirar. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá nos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz. Os pecados meus lavou-me com seu sangue, o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, tua mão prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Para que eu a todo instante